Bom, gente, agora vamos falar de outro assunto muito importante também relacionado à saúde. A gente falou agora a respeito das doenças do estômago. Agora eu vou falar assim, não vou mais falar de gastrite. Estamos hoje aqui para falar... Lembra que semana passada nós estávamos aqui para falar de hipotiroidismo? Hoje nós vamos falar sobre hipertiroidismo e quais os efeitos relacionados ao seu corpo, à sua saúde, né? A saúde do seu corpo. E para conversar comigo, lembra que a gente convidou e ela topou a nossa querida endocrinologista Ângela Maria Leal, que hoje está aqui e veio nos trazer mais informações e bater na tecla do exame, né? Aquele exame que se faz necessário e que a gente pode estar fazendo no dia a dia dentro da nossa própria casa. Doutora, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Sei que sua agenda é gigantesca, eu sei o quanto para vocês estarem aqui de manhã com a Vanusa não é fácil, mas eu fico extremamente feliz. E também eu fico muito grata por estar aqui trazendo informação, esclarecimento para a população sobre outro distúrbio hormonal relacionado à tireoide. Além do hipotiroidismo, que é a deficiência dos hormônios da tireoide, também é muito comum o hipertiroidismo, que é um excesso de produção de hormônios pela glândula tireoide, que são o T3 e o T4, os principais hormônios produzidos pela glândula tireoide, e que quando estão em excesso no sangue, o que acontece? Nós vamos ter uma série de sintomas que podem sim comprometer a nossa qualidade de vida. Lembra, Vanusa, que a gente conversou? Quando a gente pensa nos hormônios da tireoide, eles funcionam como um combustível. Para o nosso organismo funcionar adequadamente, é importante que eles estejam em níveis normais na circulação, no sangue. Só que quando eu tenho excesso, pense que o nosso metabolismo está mais acelerado. Então, é comum sintomas contrários do hipotiroidismo. Aceleração dos batimentos cardíacos, perda de peso importante sem querer, não é porque está numa reeducação alimentar. Chama atenção também, além disso, o intestino, que no outro era mais constipado, o paciente queixa que tem uma evacuação mais frequente, como também intolerância ao calor. O bócio, que é o aumento do volume da tireoide, chama atenção, e em alguns casos até a protusão, que são os olhos saltados, protusão ocular, ou aquele olhar fixo, que até parece um pouco como se a pessoa estivesse espantada, né? Então chama a atenção para uma das principais causas de hipertiroidismo, que é uma doença autoimune conhecida como doença de Graves. Então é importante estarmos atentos. Eu sempre falo assim, nós nos conhecemos mais do que ninguém. Então estamos aceleração dos batimentos cardíacos, palpitação, ansiedade, irritabilidade, insônia. Como eu falei, o aumento do volume da tireoide chama a atenção. Vamos buscar ajuda, porque tem algo aí que justifica tudo isso. Doutora, quando você fala de hipo, como nós falamos na semana passada, e fala de hiper, existe uma mudança? Pode acontecer da pessoa começar com hipo e pular para o hiper? Ou vice-versa? Não. Pode acontecer sim. Então, o que acontece? A principal causa, tanto do hipotiroidismo quanto do hiper, são as doenças autoimunes, que são mediadas por anticorpos, células de defesa que estão aumentadas no sangue e podem causar um processo inflamatório local na tireoide ou estimular a produção aumentada de hormônios pela glândula, mas que podem depois evoluir com um quadro de hipotiroidismo, que é a deficiência dos hormônios da tireoide. Então, eventualmente é comum achar de pacientes que abriram o quadro com hipertiroidismo, que é um aumento de níveis de hormônios da tireoide no sangue, sequencialmente evoluíram com a deficiência dos hormônios da tireoide. O que pode acontecer? A pessoa já está fazendo os cuidados com a medicação. No caso do hipertiroidismo, também se utiliza a medicação? Isso. A questão do tratamento vai depender da etiologia, da causa. Sim. Como eu falei, a principal é essa doença autoimune conhecida como doença de Graves. Sim. E o tratamento, em geral, de escolha é, sim, o tratamento medicamentoso, com algumas medicações. Eu vou só citar, é o metimazol e o propiltiuracil. Mas também tem outras causas de hipertiroidismo, como, por exemplo, pacientes que têm bócio, que é o aumento do volume da tireoide, por causa de nódulos. Eventualmente, algum daqueles nódulos, ou mais de um, podem começar a produzir muito hormônio. Então, a depender da causa, o tratamento não necessariamente vai ser medicamentoso. Em alguns casos, pode ser necessário um tratamento definitivo por meio de terapia com iodo radioativo, que a gente chama de radioiodoterapia, ou mesmo tratamento cirúrgico, que é a ressecção da tireoide. No caso, tem a retirada da tireoide, tem também aquela tireoide que contém só o líquido.
Existe a retirada do líquido? Como é que funciona? Entendi. Na verdade, é porque quando temos nódulos, podemos ter nódulos sólidos, Sim. que esse a gente fica mais atento pelo risco de evoluir com malignidade. Né? Graças a Deus, a maioria, em torno de 90, 95% dos casos dos nódulos de tireoide são benignos, mas por que precisa avaliar esses nódulos? Porque eles podem sim se tornar câncer. Então, como existe o risco de 5 a 10% dos casos de se tratar de câncer de tireoide, temos que avaliar, dependendo do tamanho e das características dos nódulos de tireoide, pela ultrassonografia a gente vai indicar a punção biópsia, que é ela que diz se trata-se de um nódulo benigno ou maligno. E temos, além dos nódulos sólidos, temos os nódulos císticos, que é tipo água, que a gente fala, como você relatou, e em geral é benigno, a gente não tem essa preocupação como temos com os nódulos sólidos. Quando trata-se ainda de um nódulo sólido cístico, ou seja, que ele está se degenerando em cisto, em água, também a gente fica atento à porção sólida do nódulo misto, porque existe o risco de malignidade, então é diferente. A maioria dos casos com nódulo cístico, em geral, a gente não vai precisar abordar. Nesse caso, o exame, ele acontece de quanto em quanto tempo? Então, para dar o diagnóstico dessas disfunções hormonais, primeiro chama a atenção esse quadro clínico de sinais e sintomas, sim, bem florido, como eu falei, mas também é importante a confirmação por meio de exames de sangue, que é a dosagem do TSH, que é o hormônio estimulador da tireoide, como também os hormônios T3 e T4 no sangue. No caso do hipertiroidismo, eu tenho uma elevação dos níveis de T3 e T4, que são os hormônios tiroidianos, e uma diminuição nos níveis de TSH, que é o hormônio controlador da tireoide, produzido na hipófise, outra glândula que a gente tem. Interessante que as pessoas costumam ligar o hipertiroidismo à tal da TPM. Que as pessoas estão exageradas. Eita, que hoje as pessoas já brincam até, ela não está mais com TPM, ela está com hipertiroidismo. Muito se refere assim por causa da alteração também do humor, né? A irritabilidade, a ansiedade, a agitação, que é comum nesse período pré-menstrual. E que pode acontecer com homens e mulheres também? Também. Então, também não é só, é mais comum em mulheres, especialmente como eu falei ali da doença de Graves, é uma doença mais comum em mulheres nessa idade mais jovem, mas também a gente sabe que as principais disfunções hormonais da tireoide acontecem com o passar dos anos. Isso. Então temos que estar atentos, mulheres especialmente, com a questão aumento do volume da tireoide, histórias de outras doenças autoimunes, como diabetes mellitus tipo 1, artrite reumatoide, por exemplo, doença celíaca, que é a intolerância ao glúten. Quem tem uma doença autoimune tem um maior risco de evoluir com outras doenças autoimunes. E quem tem história familiar de doenças da tireoide. Então, são fatores de risco para esses distúrbios hormonais da tireoide. Temos que estar sempre atentos. Quando você fala disso, doutora, é bom que as mulheres fiquem atentas, porque tem delas que não vão à busca para saber se elas estão com esse problema. Às vezes você já está há anos e não percebe. Quando você vem perceber, já está muito agravado. Isso chama a atenção novamente do autoexame, né? Exatamente. Agora, imagina agora, vamos na pandemia, o tanto de pessoas que evoluíram com quadros de ansiedade, palpitação, que como você viu é um diagnóstico diferencial também do hipertiroidismo, isso, que pode fazer parte, esses sinais e sintomas da clínica do hipertiroidismo. Então temos sempre que estar atento. Às vezes por trás de um transtorno de ansiedade generalizado e ou pânico, está ali uma disfunção hormonal da tireoide. Pronto. Doutora, eu queria que mais uma vez, antes da gente encerrar, faltou alguma informação, alguma dica que a gente pudesse passar para o nosso cliente? Então, no caso, diagnosticou o hipertiroidismo, temos que estar atentos também às possíveis causas. Como nós falamos aqui, que uma das vezes também pode se tratar de nódulos que podem estar produzindo muito hormônio. Ou pacientes que estão em uso de medicamentos para arritmia, como por exemplo a miodarona, que é rico em iodo na sua composição, ou mesmo medicamentos que para transtorno de humor, que podem, como o lítio, que pode causar também alteração na produção dos hormônios da tireoide. Então, tem toda uma anamnese detalhada que a gente faz na investigação da causa do hipertiroidismo. Então, pode ser necessário também a realização, complementação com exames de imagem, como eu falei aqui. Sim. A ultrassonografia de tireoide é importante para a avaliação dos nódulos de tireoide. Então, na hora da investigação, suspeitou, para confirmar a dosagem dos hormônios da tireoide no sangue, sim, mas também podemos complementar com exames de imagem, como a ultrassonografia de tireoide, e em alguns casos até a cintilografia, que vai nos permitir avaliar se é toda a glândula tireoide que está produzindo muito hormônio, está ali estimulada, que no caso é comum de encontrar esse achado em pacientes com hipertiroidismo de causa autoimune, como eu falei, a doença de Graves, ou
Às vezes, um nódulozinho que está brilhando lá no exame da cintilografia, captando o contraste, exatamente que ajuda a gente a identificar a causa, que não se tratava de uma doença autoimune que é mediada por anticorpos, estimulando toda a glândula a produzir muito hormônio. Às vezes era só um nódulo que estava lá quietinho e com o passar do tempo começou a produzir muito hormônio. Daí a importância do acompanhamento dos nódulos de tireoide. Muito bom, doutora, tudo muito bem explicado, já falamos do hiper, já falamos do hiper, agora não tem mais dúvida, busque o profissional e se cuide. Faça exercícios físicos, né, doutora? Procure se alimentar direitinho, cuide do seu humor, porque tudo isso pode trazer problemas para a sua tireoide. Exatamente, pode predispor ao surgimento de doenças autoimunes, né, que tem uma predisposição genética, mas o nosso estilo de vida, ou seja, o nosso ambiente, como que a gente lida é que vai fazer com que a gente desenvolva ou não esses distúrbios hormonais. Muito bom. Gente, quem quiser entrar em contato com a doutora, ela tem lá no Instagram dela várias informações para cuidar da sua saúde, não é isso, doutora? Com certeza. Vamos falar no Instagram para quem está em casa. Meu Instagram é @dra_doutora.angelamarialeal.endócrino. Estão todos convidados a participarem, me seguirem. Eu tenho vários vídeos falando sobre as doenças da tireoide lá e também eu deixei uma caixinha aberta para vocês trazerem as dúvidas e eu vou responder a todos com o maior carinho. Tá Obrigada, bom? viu, doutora? Obrigada. Continua aqui com a gente. Você viu só que interessante?